Preste atenção nessa informação que nós vamos trazer agora para vocês, porque nós estamos no mês da conscientização do autismo. E a gente vai aproveitar para falar sobre os direitos de pais de crianças autistas em relação à carga horária de trabalho. Isso porque, na maioria das vezes, precisa levar os filhos ao tratamento. Vamos entender tudo isso? Deixa eu trazer o Alan Garcia ao vivo agora, para que ele possa nos trazer os direitos que esses pais têm, amparados, inclusive, pela própria lei, né, Alan? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Usar, às vezes, uma frase que você geralmente utiliza, talvez não fosse necessário lei, porque você que conhece uma família que tem uma criança com autismo, você já se solidariza. Você entende que aquela família precisa de um auxílio, precisa de tudo isso que a lei diz. Seria interessante que a lei não fosse necessária, mas, infelizmente, em alguns casos, ela se faz necessária. É por isso que ela existe, porque a família, de fato, precisa. Os pais precisam dedicar um bom tempo, um longo tempo, para cuidar desse filho com autismo. Para a gente entender mais dos direitos dessas famílias, nós estamos aqui com o advogado Juliano Pessoa, nosso colega aqui, sempre nos ajuda a entender o direito da saúde, o que é que existe sobre a saúde, que é direito nosso e que às vezes a gente não conhece. Sobre esse fato, doutor Juliano, o que é que essas famílias precisam entender, precisam conhecer? Existem leis, mas existem leis só federais? Existe uma lei aqui em Maceió, em Alagoas? Que cenário nós temos hoje para essas famílias que têm um filho, um parente com autismo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Wilson, e quem nos assiste. De fato, existe legislação. Boa tarde, doutor Juliano. Que traz essa possibilidade dos funcionários públicos, não só municipal, bem como estadual e federal também, dele reduzir a sua jornada, desde que ele tenha necessidade comprovada de assistir um menor, um filho, né, que está ali sob sua responsabilidade. E como você falou, deveria não existir lei, e mesmo com a legislação, essas pessoas ainda encontram muita dificuldade quando elas tentam pleitear esse benefício lá na ponta. Nós tivemos um caso, para você ter ideia, muito interessante aqui em Maceió, que chegou até o Tribunal de Justiça de Alagoas, de um servidor do município de Maceió. Nós temos uma legislação que prevê essa possibilidade daqueles servidores com carga horária superior a 30 horas semanais, ele reduzir um turno. E a lei não fala expressamente em relação aos vencimentos das pessoas, se sofrerá algum tipo de redução ou não. E aí o município tentou trazer a argumentação de que, se ele reduziu a jornada, deveria reduzir o seu salário consequentemente. E não foi assim que tanto o juiz de primeiro grau entendeu, e o tribunal também ratificou esse entendimento do magistrado, no sentido de que não deve haver, em hipótese alguma, redução de vencimentos desse pai e dessa mãe. Porque o intuito do legislador lá atrás, quando ele trouxe esse benefício na legislação, era de assistir essa criança lá na ponta, que está com deficiência, e ajudar os pais, que no caso são servidores, a poder auxiliar os seus filhos. Então, esse é o intuito do legislador. A partir do momento que ele reduzisse o vencimento dele, ele traria um prejuízo também para essa família. Então, isso foi um julgado bastante interessante, que serve aí de paradigmas para os demais. E é importante que essas pessoas, ao se depararem com uma situação assim, procurem ajuda. Porque, como nós falamos, cada tipo de situação se enquadra numa legislação específica, numa norma específica. Nós temos a lei municipal, estadual, que no caso nosso aqui é omissa em muitos casos, e nós temos a legislação federal que pode, em algumas situações, ser utilizada por analogia. Então é importante realmente que o caso concreto seja analisado, até porque existem requisitos, mesmo quando há concessão de benefício, existem requisitos que a legislação pede que sejam cumpridos, e isso aí não tem como se correr disso de fato. Resumindo, doutor Juliano, para a gente começar a encerrar, então a justiça permite, né, que um parente, os pais, possam sim se ausentar do trabalho, mas sem ter o prejuízo financeiro, sem que tenha o salário reduzido. Exatamente, não deve haver redução, assim vem entendendo a jurisprudência, mesmo quando a lei é omissa nesse sentido. Tá? O importante é que as pessoas precisam saber, existe o direito. Tá? Agora, o direito se enquadra em cada caso concreto, né? A depender de como é o caso daquela pessoa e em que situação ela está enquadrada. Aconteceu um caso concreto dela, busca ajuda,
busca um profissional, busca uma pessoa que entende mais disso para poder direcionar aquele caso. Tendo dificuldade do ponto de vista administrativo, infelizmente, muitas vezes é preciso buscar o Poder Judiciário, de fato. Doutor Juliano, muito obrigado pelos esclarecimentos. Wilson, acho que o mais importante aqui é saber que existe essa lei, né, para poder resguardar os direitos dessa família que tem um parente com autismo, e se mesmo com a lei tiver dificuldades dentro ali do órgão em que os pais trabalham, seja municipal, estadual ou federal, procurar a justiça, porque aí sim ela vai poder cobrar e fazer com que essa lei seja cumprida. Volto com você. Muito bem, Alain. É isso. Sensatez, respeito, não é? E responsabilidade dos que estão contratando. É muito importante. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa pelas suas informações e também é muito importante essa prestação de serviço para que você entenda os seus direitos. É o que a gente espera. Obrigado, Alain.